Então, bom dia, pessoal. Mais uma segunda-feira, olha, tem mais gente querendo entrar aqui, olha. Mais uma segunda-feira maravilhosa, né? A temperatura está aumentando, graças a Deus, né? Hoje já chegou a 9 graus, a mínima, o que é um avanço, né? Porque quando que foi? Esse final de semana teve um dia com 1 grau, né? Eu acho que foi sexta ou sábado, teve a mínima foi 1 grau, né? De manhãzinha. Mas essa frente fria está passando. É lógico que a gente vai ter outras frentes frias, óbvio, né? A gente só está começando o inverno, aliás, acho que o inverno nem começou ainda, né? Faz parte, é Curitiba, sem problema nenhum. Pessoal, houve um questionamento sobre a aula prática, né? A aula prática, eu já tinha avisado várias aulas anteriores, né? Toda aula eu vou avisando. A aula prática vai ser dia 30 de maio, então a próxima segunda-feira, tá? Nós não vamos ter live, vamos direto para o laboratório, e daí a gente vai fazer uma aula prática de ecotoxicologia. Vocês vão ter que fazer o relatório também. Então, prestem muita atenção nos erros que vocês fizeram no primeiro relatório para melhorar esse relatório em relação ao segundo. O estilo do relatório é o mesmo, tá? É igualzinho, só que mudou o assunto, né? Óbvio. A gente trabalhou no primeiro relatório com bactérias heterotróficas do Rio Barigui, e agora no segundo a gente vai trabalhar com ecotoxicologia. Então, vocês vão escolher uma substância qualquer e vocês vão testar a toxicidade dela com sementes de alface, tá? A gente vai testar isso em laboratório. Então, nós vamos começar no dia 30 e daí nós vamos terminar no dia 6 de junho. Então, a gente vai ter 2 aulas seguidas de laboratório. A gente coloca o experimento no dia 30, né? Se der tempo, a gente vê ainda uma parte de teórica, né? E a gente vai tirar o experimento no dia 6 de junho, tá certo? O que vocês precisam levar para o dia 30, semana que vem? Vocês precisam levar uma substância a ser testada. Escolham qualquer coisa, menos uma substância que tenha cheiro forte, tá? Porque o cheiro está nos gases e como a gente vai colocar todos os experimentos de todas as equipes na mesma estufa, é capaz de os gases de um experimento interferirem em outro experimento. Não dá para cada equipe ter uma estufa própria, tá? Isso é impossível. Esqueçam, tá? Então, não pode ter cheiro forte, tem que ser uma substância líquida e solúvel em água. Só isso, tá bom? Porque a gente vai diluir. Então, a gente vai fazer um tratamento só com água, que é o que a gente chama de testemunha, em branco e etc. Onde que a gente vai ver o crescimento normal daquele lote de sementes de alface. Daí a gente vai fazer um tratamento com 100% da substância que vocês vão levar, outro tratamento com 50% da substância, então a gente vai pegar uma quantidade, metade vai ser água, metade vai ser a substância. E outro tratamento com 25% da substância a ser testada. Então, vai ter 3 partes de água e uma parte da substância que vocês vão testar. Então, a gente vai diluir, isso se chamam tratamentos, né? A gente vai ver em qual condição cresce melhor ou pior as sementes de alface, tá certo? Então, relembrando, vai ser dia 30 lá no laboratório, 8h15 lá no no quinto andar, tá? Não se esqueçam de ir com calça, sapato fechado, guarda-pó e luva, tá bom? Calça, sapato fechado, guarda-pó e luva, tá? Uma substância por equipe, uma só. De repente, uma equipe pode levar 2 ou 3, mas vai escolher uma, tá? Uma substância por equipe. Até bom que vocês levem mais de uma para escolher ali na hora, tá bom? Sem problema nenhum, tá?
Só respeitem esses poréns. Tem que ser solúvel em água. É a mesma equipe do primeiro bimestre. A mesma equipe, a não ser que vocês queiram mudar, tá? Pode ser 4 ou 5 pessoas por equipe, mas o ideal é que seja a mesma equipe do primeiro bimestre, tá? Como não vai ter live, pessoal, a presença vai ser contada por chamada oral em sala de aula, em laboratório, tá? Não se esqueçam disso. E são 2 semanas seguidas, vai ser dia 30 de maio e 6 de junho, tá certo? A substância, obviamente, só precisa levar dia 30 de maio, 6 de junho, daí a gente já vai retirar o experimento feito, tá bom? Alguma dúvida? Eu ainda vou colocar lá quando eu preparar a aula da semana que vem, lá no AVA, eu vou colocar essas informações no AVA de novo. Tá certo? Mais alguma dúvida sobre o trabalho da semana que vem? Alguma dúvida? Então é tranquilo. Eu quero ver a curiosidade de vocês. Eu estou curioso para saber a curiosidade de vocês. O que vocês vão levar? O que vocês imaginam? Né? Então levem alguma coisa que vocês têm curiosidade em saber o que aquilo faz de efeito no meio ambiente. Tá? Pode ser uma substância ligada à agropecuária, ligada à beleza, ligada a análises clínicas, ou uma substância ligada à área alimentar que vocês usam no dia a dia e assim por diante, tá? Só tomem cuidado com cheiro forte, tem que ser solúvel em água e tem que ser na forma líquida, tá? Solúvel em água que eu falo, que se mistura em água. Por exemplo, óleo está na forma líquida, mas ele não se mistura com água, tá? A gente tem que usar uma substância que se misture com água, tá? Mais alguma dúvida? Algum problema? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Eu estou ansioso também para ver vocês semana que vem, né? Encontrar com vocês de novo. A aula online traz algumas comodidades, por exemplo, a gente não precisa sair de casa, né? Nem quem mora muito longe da Uni Andrade, por exemplo, tem que sair muito cedo, e demora para chegar em casa depois, etc. Mas, em compensação, tem algumas coisas que é meio difícil, né? A gente não pode se ver, não pode é, é, trocar ideias tão facilmente, etc. Né? Mas vamos lá. Então, na aula passada, a gente começou a ver poluição do solo 2 e a gente não terminou. Então, agora, como vai ser a aula de hoje? Nós vamos terminar a poluição do solo 2 e começar poluição do solo 3. Então, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se é esse daqui. Não. Compartilhei o errado aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Agora está o certo. Deixa eu só... É isso, pessoal. Então, a gente começou semana passada a poluição do solo 2. A gente viu 2 semanas atrás o que é solo, né? Então, o solo é um corpo dinâmico, tridimensional. Importante é que ele tem 3 fases, né? Ou 3 partes. A fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa, né? A fase sólida é normalmente 50% do total. A fase líquida e a fase gasosa fazem os outros 50% do volume total. É importante notar que quando entra água, aumenta a fase líquida e diminui a fase gasosa. Quando essa água do solo evapora para a atmosfera, entra ar, aumenta a fase gasosa e diminui a fase líquida. Né? E é por aí mesmo que entra a poluição do solo, né? Os poluentes do solo. Eles vão entrar junto com a água, normalmente no que a gente chama de solução do solo ou água
do solo. Normalmente, os poluentes do solo entram junto com a água. Podem entrar em outras formas? Claro que podem entrar em outras formas, né? Inclusive, tem gases no solo que podem ser tóxicos, né? Por exemplo, eu já contei para vocês dos hidrocarbonetos, né? Dos derivados de petróleo, principalmente a gasolina, que o maior problema da gasolina não é nem a própria gasolina líquida, né? O maior problema da gasolina é o vapor da gasolina. Ele é extremamente explosivo. Ele é mais explosivo do que a gasolina líquida. Então, quando vocês veem um posto de gasolina, vão até bater na madeira 3 vezes, né? Um posto de gasolina explodindo, o que começa a explosão normalmente é a ignição do gás, do vapor da gasolina. E daí que ele vai explodir o líquido, tá? Então, é muito mais fácil explodir o gás do que o líquido, no caso da gasolina. Então, a gente pode ter gases também que vão poluir o solo. Isso é relativamente comum, né? E daí a gente começou a ver os principais poluentes, né? A acidez, eu falei para vocês que a relação dos íons hidrogênio, H+, com hidroxila, OH-, né? Os solos são considerados ácidos quando tem pH abaixo de 7, em torno de 7 é neutro, e acima de 7 é básico, né? E isso pode ser devido a várias coisas. Por exemplo, chuva ácida e despejos, resíduos industriais, né? Os solos brasileiros são naturalmente mais ácidos, mas isso é por causa da rocha de origem, tá? A rocha de origem, ela vai liberando substâncias que vão deixando eles um pouco mais ácidos, mas não são extremamente ácidos. Uma outra coisa que pode também poluir o solo, que a gente viu no final da aula passada, são os micro-organismos, principalmente através de contaminação de esgoto humano ou animal, tá? Então, quando a gente joga esgoto no solo, pode uma série de organismos patogênicos, não só micro-organismos como bactérias patogênicas, né? Principalmente bactérias patogênicas, mas também alguns outros parasitas. Acho que tem alguém querendo entrar. Franciele. Então, vamos abrir de novo. Então, podem entrar também alguns outros parasitas, tá? Pessoal, eu não sei se vocês têm acompanhado as pesquisas científicas ligadas a SARS-CoV-2, mas tem SARS-CoV-2, né? O organismo, o vírus que causa a Covid-19, tem SARS-CoV-2 em esgoto, tá? E daí, quando ele entra em contato com o ser humano, ele pode infectar células humanas e provocar a Covid-19 de novo, né? Então, o SARS-CoV-2, ele também existe no esgoto, assim como uma série grande de outros vírus, tá? E se eu jogar no solo, eu posso contaminar depois as pessoas. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa? Quando você planta uma alface, a alface fica próxima do solo, né? Então, quando chove, por exemplo, batem as partículas, as gotículas de chuva no solo e levantam um pouco de solo. Nisso pode ir bactéria patogênica, pode ir alguns parasitas, podem ir alguns vírus, fungos patogênicos, podem ir para a folha. Daí a gente vai lá e colhe a alface. Por isso que é importante você lavar bem os alimentos que você come cru, principalmente aqueles que ficam dentro do solo, alface, nabo, rabanete, e batata, e outros, como também como aqueles que vivem na superfície do solo que a gente come cru. Grande exemplo, eu tinha falado aqueles que vivem dentro do solo, não, cenoura, batata, nabo, rabanete, etc. E aqueles que vivem perto da superfície, como, por exemplo, alface, couve, entre outros, tá? Normalmente a gente usa, por exemplo, para bactérias, contagem de colônias, tá? A gente também tem um outro poluente muito importante,
que são derivados da adubação mineral do solo, né? Nitratos e fosfatos, né? Eles são poluentes primários. A gente joga no ambiente na forma de nitratos e fosfatos, mas por uma série de questões físico-químicas e biológicas, eles acabam se transformando em outros poluentes, como nitritos, nitrosamidas e etc., que podem ser, inclusive, cancerígenos, né? A grande questão é que um íon nitrato, por exemplo, ele é um íon altamente móvel, ele não se segura em nada. E daí ele vai descendo pelo perfil do solo, indo até a água subterrânea. Daí a água subterrânea, ela se junta com o corpo de água superficial e daí a gente tem contaminação de corpos de água superficial, tá? A gente usa o método espectrofotométrico para fazer essa medição. Há um problema muito sério que a gente tem, são os metais, né? Metais pesados. Pode ter alguma coisa no solo, os nossos solos aqui no Brasil tem normalmente bastante alumínio, né? Até contei uma historinha para vocês que uma vez eu fui fazer um experimento, na graduação ainda, fui fazer um experimento com solo aqui de Campina Grande do Sul, ali, divisão de Curitiba com Campina Grande do Sul, na fazenda da Universidade Federal do Paraná, que tinha tanto alumínio, que meu professor brincou assim, Klaus, se você pegar esse solo aqui, fazer um vaso de barro, você pode, se pegar esse solo, você pode fazer uma panela de alumínio, só moldar assim de tanto alumínio que tem. Claro que não, né? Mas era um jeito de falar, porque a gente nunca tinha visto uma concentração tão grande de alumínio. Mas tem muito assim, por exemplo, metal pesado vem muito no lodo de esgoto, resíduos industriais, inclusive lodo de esgoto do México, tá? Tem metal pesado também. Por exemplo, zinco tem, entre outros. Mas tem agrotóxicos, tem tintas, tinha na gasolina, e eu até contei para vocês que o chumbo na gasolina era usado como antidetonante para a gasolina não explodir. Hoje, desde a década de 70, 80, a gente usa álcool. Mas até hoje, a beira das nossas estradas estão contaminadas com chumbo, por causa do chumbo da gasolina. E eu fiz uma vez, muitos anos atrás, uma medição disso. Eles podem trazer uma série de problemas, tanto para o ser humano quanto para o meio ambiente, né? E a gente analisa por espectrometria da absorção atômica e outros métodos que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Um grande problema que a gente tem no Brasil é a salinização dos solos, principalmente em áreas muito quentes, como o Nordeste. O que acontece? Quando a gente irriga, joga água no solo, em climas muito quentes, essa água rapidamente evapora, por causa da temperatura, do sol batendo em cima, etc. Toda água tem sais. Toda água tem sais. A não ser a água ultra pura, que é obtida somente em laboratório. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, curiosidade do professor Klaus, água ultra pura, ela não é boa para se tomar. Estranho isso, né? Mas ela é ultra pura, ela não tem nada, só tem H2O. Só. E a água que a gente toma todos os dias é uma água que tem uma série grande de sais, tá? Inclusive cloreto de sódio, né? Sal de cozinha normal tem uma quantidade de cloreto de sódio também, tá? E isso serve para uma série de funções fisiológicas no próprio ser humano e em outros organismos do meio, tá? O grande problema é que quando a gente faz irrigação, essa água evapora e ficam os sais. E se a gente faz isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 300 vezes, vai aumentando a concentração de sais no solo, né? E isso daí torna, algumas vezes, o solo inviável. Tem áreas no Nordeste que não dá mais para plantar quase nada, porque o solo ficou tão salino, que não cresce quase nada em cima. Tem uma outra planta que cresce em solo salino, mas não é tão comum. E a gente, então, mede isso com condutivímetro. Outro problema são os gases de aterro, né?
a gente conversou no final da aula passada que quando a gente vai acumulando lixo, a gente vai compactando. Então você vai num lixão, não lixão não, lixão é só um buraco que a gente joga lixo em cima. Você vai num aterro controlado, principalmente em um aterro sanitário, que é o único que é permitido por lei hoje em dia, você vai nesses lugares e quando você compacta o lixo, você tira o ar, tira o oxigênio. Então o ambiente se torna anaeróbio, sem oxigênio. O que vai crescer ali de organismo vivo? Bactérias anaeróbias, bactérias que não usam oxigênio para respirar. E essas bactérias, então, vão usar outras fontes, pode usar enxofre, pode usar carbono, etc. Mas as principais são aquelas que produzem como produto final da respiração o metano, o CH4, tá? O metano é um gás altamente explosivo. Ele pode explodir, né? Ele pega fogo, explode, etc. Metano é o gás de cozinha, tá? Mas é basicamente o gás de cozinha, gás natural e etc. Que a gente usa na cozinha, que a gente usa para outros métodos, tá? Então, o que aconteceu uma vez em São Paulo, que eu contei para vocês se relembrarem? Uma vez construíram um shopping na região metropolitana de São Paulo em cima de um antigo lixão. E quando construíram o shopping, asfaltaram, concretaram tudo. O gás que estava se formando embaixo, por causa da decomposição anaeróbia dos resíduos ali no lixão, ele não conseguia mais sair. Então estava formando bolsões de gás e esses bolsões estavam pressionando. O que podia acontecer? O shopping explodir. E não é maneira de se falar, não é ser assim, como se diz, né, desesperador, alguma coisa assim. Não, ele ia realmente explodir, podia explodir. Eles fecharam o shopping daí e colocaram canos dentro do solo até uma certa profundidade com buracos, tipo um queijo suíço. É claro que o gás, ele quer escapar. Então, ele vê aquele cano lá, entra nos buracos e sai. Daí você pode queimar o metano, você pode recolher o metano, fazer uma série de coisas com o metano. Então, assim, isso pode acontecer também, tá? E acreditem, a gente tem muito lixão, aterro controlado e aterro sanitário no Brasil, tá? Só na região de Curitiba tem um antigo lixão ali na cidade industrial, tem outro ali entre Almirante e Tamandaré, Colombo e Curitiba, ou Lameia Pequena. Daí tem o aterro sanitário do Caximba, esses 3 já foram fechados, e agora a gente manda o nosso lixo para um aterro sanitário em Mandirituba, que é de uma empresa particular, eu acho que é Estre, que se chama. E a gente manda até Mandirituba, depois de Fazenda Rio Grande, ainda tem Curitiba, Fazenda Rio Grande, aí Mandirituba, né? O nosso lixo vai longe, gente. O nosso lixo vai longe. Ele roda no mínimo 35 quilômetros para chegar até o aterro. Dependendo do lugar de Curitiba e da região metropolitana, ele pode rodar muito mais. Inclusive, Mandirituba recebe hoje o lixo de todos os municípios da região metropolitana, não é só de Curitiba. Então é um problema sério. Gases de aterro também podem ser problemáticos. Aliás, não existe só metano. Ali eu coloquei no meu quadro também dióxido de carbono, mas são mais de 30 gases que são formados em um aterro. Os 30 gases são importantes para o efeito estufa, acabam aumentando o efeito estufa, e muitos desses podem, inclusive, explodir, como eu falei, tá? Sem dúvida nenhuma, o gás que se forma em maior quantidade é o metano. E daí a gente terminou a aula passada nesse slide aqui, métodos de análise de poluição do solo. A gente vai ver, basicamente, o mais importante são os metais. Sem dúvida nenhuma. Gente, hoje
Assim, alguém está querendo entrar na aula? A Suelen. Vamos voltar para a nossa aula. Hoje, sem dúvida nenhuma, o mais importante para a gente monitorar no solo são os metais pesados. Eu posso falar assim, 80% da poluição do solo hoje no Brasil é de metais pesados. O que não é de metal pesado, a grande maioria é de hidrocarbonetos derivados de petróleo, tá? Então, é muito importante que a gente analise os metais pesados. Em solos agrícolas, a gente tem problema de metais pesados e agrotóxicos. Como assim metais pesados? Por incrível que pareça, nos adubos minerais tem uma porção bem pequena de metais pesados, mas é pequena. Em alguns agrotóxicos também tem uma concentração muito baixa de metais pesados. Mas quando você vai aplicando, aquilo vai se acumulando ao longo do tempo, né? O que eu terminei a aula passada falando para vocês que o ato normativo, a legislação que coordena isso é a Resolução 420 de 2009 do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que dispõe sobre critérios e valores orientadores da qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrente de atividades antrópicas, quer dizer, originadas do ser humano. Então, o que ele coloca? Olha, ele coloca parâmetros máximos de poluentes do solo. Então, tal poluente, o solo só pode ter até X de concentração. Acima de X, o solo é considerado contaminado. E a gente vai trabalhar em função dessa resolução, tá? Sempre em função dessa resolução. Passou daquilo, o solo está oficialmente considerado, o solo é oficialmente considerado contaminado, tá? Então, a resolução 420 traz uma lista gigantesca, assim como aquela da água, tá? Eu comecei a trabalhar com isso antes de 2009, e daí a gente nem tinha legislação. Daí já vou explicar como que a gente fazia. Normalmente, quando você tem uma área contaminada, você faz a análise através de amostras compostas. O que significa isso? Você tem uma área contaminada X, e daí você tira várias amostras, que a partir desse momento a gente vai chamar de subamostras, tá? Estas subamostras a gente vai misturar, vamos ser bem práticos, a gente vai pegar um balde, vai colocar as subamostras ali dentro, misturar bem, homogeneizar bem, e daí vai tirar uma amostra dali, uma alíquota dali, que vai levar para análise em laboratório, tá? Isso a gente chama de amostra composta, tá? Professor, esse é o ideal? Não, gente. O ideal é ter uma área e tirar amostras individuais. Mas fazer análise de amostras de solo, dependendo do poluente que você vai analisar, essas análises podem ser extremamente caras, tá? Então, a gente acaba fazendo amostras compostas por subamostras. E eu também falei no finalzinho da aula passada para vocês que a gente normalmente tira amostras entre 0 centímetros e 20 centímetros de profundidade, quer dizer, da superfície 20 centímetros para baixo, em toda essa coluna. Por que isso? Porque nessa profundidade é que está a maior parte dos sistemas radiculares, das raízes das plantas. Lembre-se que quando eu tenho um poluente no solo, ele normalmente, se ele não está grudado nas partículas de solo por cargas opostas, se lembram disso?
Areia, silt e argila têm cargas na sua superfície. Os poluentes também têm cargas e podem se ligar. Quando ele não está ali, se ele está ligado a essas partículas, não causa nada. Ele está presente no solo, mas não causa nada. Mas tem alguns fatores, como, por exemplo, o pH, um pH mais ácido, mais baixo, ele quebra essa ligação, né, e libera o poluente. Para onde o poluente vai? Para a fase líquida, para a água do solo, tá? E daí ele fica na água do solo. As raízes vão lá na água do solo, tiram água e tiram os nutrientes que estão na água do solo. Então, elas vão se alimentar assim. E como esta camada de 0 a 20 centímetros é que tem a maior parte dos sistemas radiculares, é essa camada que a gente vai analisar. Tá? Ah, mas professor, tem plantas com raízes mais profundas? Tem, claro que tem. Mas a grande maioria das raízes que captam água e nutrientes está nessa faixa de 0 a 20 centímetros, tá? Alguns solos, inclusive, nem são muito mais profundos do que isso, tá? Então, os metais pesados a gente vai analisar basicamente por digestão ácida, que eu já vou explicar, pela norma da Agência Ambiental Americana, da US EPA. Deixa eu só pegar minha caneta aqui, colocar cor vermelha e colocar um traço maior. A gente vai analisar pela norma USPA 3050, que fala exatamente sobre análise de metais pesados. E é digestão ácida. E eu já vou explicar por que é digestão ácida. Tá? Tem outras, falei no finalzinho da aula passada para vocês, que outras características do solo a gente analisa pela Embrapa 2009, Manual de Análises Químicas de Solo, Plantas e Fertilizantes. Aí a gente terminou a aula passada. Bom, o que a gente vai ver agora nesse finalzinho desse item é a análise de metais pesados. Como eu falei já para vocês, alguns metais pesados estão normalmente presentes no solo, como alumínio e cádmio, mas o cádmio em menor quantidade, alumínio em maior quantidade. Outros podem vir de lodo de esgoto, alguns resíduos industriais, por exemplo, o zinco. Alguns podem ser usados em agrotóxicos, como mercúrio, em tintas, o próprio cádmio, em gasolina, o chumbo não é mais usado, mas ainda tem chumbo no solo por causa disso. E esses metais pesados podem ser tóxicos para o ser humano de várias maneiras diferentes. Pode se acumular nos ossos, como chumbo, atacar o sistema nervoso, como mercúrio, interferir no processo de fotossíntese das plantas, como zinco, e assim por diante. E a gente analisa os metais pesados, principalmente por espectrofotômetro de absorção atômica, pela norma USPA 3050. E é isso que a gente vai ver agora. Pessoal, a primeira coisa que a norma pede é que a mistura seja misturada, que a amostra seja misturada e homogeneizada, tá? Então, a primeira coisa, eu tenho uma amostra de solo, eu tenho que homogeneizar ela muito bem, tá? Mas muito bem mesmo. Depois, eu vou colocar um ácido muito forte. Então, aqui tem ácido nítrico, que é o HNO3, tá? Qual é a função do ácido nítrico? Daí é importante que vocês prestem atenção em todas as aulas. Vocês se lembram que eu tenho as partículas de solo, né, areia, silt e argila, com cargas na superfície? Cargas na superfície, principalmente cargas negativas. Os metais pesados têm cargas positivas. Por exemplo, o chumbo é mais 2. Então, o chumbo ele vai fazer uma ligação com as cargas negativas das partículas de solo. Pode ser argila menor, silt a intermediária e areia a maior. Ele vai fazer uma ligação.
Mas eu falei para vocês que essa ligação é pH dependente. Isso significa o quê? Se o pH desce muito, essa ligação quebra. E o que o ácido nítrico faz? Ele faz o pH descer bastante, tá? É extremamente ácido. Tem algumas substâncias que são menos ácidas do que outras, algumas que são mais ácidas do que outras, né? Então, quando a gente mistura ácido nítrico, essa ligação quebra. E daí onde que vai o chumbo? Na solução do solo. O chumbo vai na água do solo, tá? E a partir desse momento eu consigo analisar o chumbo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Daí eu separo o chumbo. O ácido nítrico, eu tenho uma mistura, né? O solo está todo ali, misturado, homogeneizado, e daí eu jogo ácido nítrico. Misturo o ácido nítrico e deixo por 10 minutos. O que ele vai fazer? O pH da solução daquele material vai cair bastante e vai quebrar a ligação entre o chumbo e as partículas de solo. Então, o chumbo vai sair das partículas de solo e ele vai ficar na solução do solo, tá? Então, isso eu vou fazendo várias vezes. Então, deixo por 10 minutos, depois adiciono mais 5 ml, deixo por 30 minutos, até a digestão total, tá? Eu vou adicionando 5 ml, eu vou adicionando 5 ml, até ficar, daí o ácido nítrico vai evaporar, até ficar só 5 ml, tá? Deixa esfriar, porque esta reação é uma reação exotérmica. Ela libera calor. É bem interessante ver, porque ela vai soltando um vapor, assim, sabe? Daí eu adiciono 2 ml de água e 3 ml de água oxigenada, H2O2 é água oxigenada. Vai ferver de novo e vai reduzir até 5 ml. Daí eu vou levar para o equipamento analisar. Daí eu já vou mostrar como que se faz isso. Esta primeira fase serve para qualquer método que a gente vai usar para análise de metais pesados e qualquer metal pesado, com exceção do mercúrio, tá? O mercúrio a gente tem um outro método para analisar, mas todos os metais pesados a gente analisa desta forma. Professor, dá para usar outros ácidos? Dá. Dá para usar ácido sulfúrico, H2SO4, água régia, que também é uma mistura de vários ácidos, é muito forte, etc. Normalmente a gente tem que usar um ácido forte, né, porque que diminua bastante o pH daquela solução, daquela mistura, para soltar o máximo possível de metais pesados das partículas do solo, tá? Senão, a gente não vai ter um retrato do que realmente está acontecendo naquele momento, naquele solo, tá? Então, qual é o princípio básico? Eu uso um ácido forte para quebrar a ligação entre o metal pesado e a partícula de solo. Ele vai quebrar aquela ligação das cargas opostas, tá? Solta o metal pesado, pronto, eu posso medir ele por algum método, né? Eu coloquei aqui o ácido nítrico, que ele é preconizado pela USPA, US EPA 3050, mas como eu falei, a gente pode usar outros ácidos também. Então, a partir daí, eu fiz, deixa eu pegar a caneta, eu fiz a digestão ácida, ou também chamado abertura de amostra, tá? Abertura de amostra. Isso é a mesma coisa, né? A abertura de amostra é sempre quando a gente prepara uma amostra para análise. Nesse caso, a gente vai fazer com digestão ácida. Daí eu vou selecionar o método de análise.
Hoje, a gente tem dois grandes métodos e eles têm princípios diferentes, tá? O ICP-MS e o ICP-AES. Então, o ICP-MS é chamado de espectrometria de massa acoplado indutivamente. E o ICP-AES é espectrometria de emissão atômica de plasma acoplado indutivamente. Parece a mesma coisa, mas não é. São dois métodos diferentes. Como que funciona cada método? Então é assim, espectrometria de massa acoplado indutivamente, ou MS, né? Ela é uma técnica analítica física para detectar e identificar moléculas de interesse por meio de medição da sua massa e caracterização da sua estrutura química. Então, o que acontece? Eu tenho uma amostra aqui. Essa amostra está na forma líquida, tá? Daí, eu vou injetar a amostra junto com um gás em forma de plasma, tá? No caso, vai formar daí um plasma de argônio. Quando eu injeto, nebulizo a amostra aqui junto com o gás, ele vai formar um plasma de argônio e vai liberar íons. Tá? Daí eu consigo detectar esses íons com um fotomultiplicador. Tá? Então, o princípio básico é criar íons e compostos orgânicos por um método adequado. O que eu vou fazer? Ele vai criar íons, e daí este fotomultiplicador aqui, que a gente já usou para água, por exemplo, ele vai separar os íons por meio da taxa de massa e carga, o M sobre Z. Deixa eu até marcar aqui. Isso que difere do outro método, a taxa de massa sobre carga. Então, ele vai dizer assim, olha, tem X íons com massa Y sobre carga Z. Vamos colocar aqui a mesma nomenclatura. Passar a borracha aqui, colocar a mesma nomenclatura para vocês não terem problema. Uma massa Z sobre massa M sobre carga Z. Então ele vai dizer assim, olha, tanto da amostra é formada por íons que têm massa, digamos assim, 10 e carga mais 2. Ele vai fazer exatamente isso. E cada metal pesado tem uma característica diferente. Então, cada metal pesado tem uma relação massa e carga única. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, ele vai primeiro fazer a análise qualitativa. O que é? Dizer o que tem. Por exemplo, eu tenho um metal pesado com massa 10 e carga mais 2. E daí ele vai dizer quanto daquele metal pesado com massa 10 e carga mais 2 tem naquela amostra. Tá? Só que a gente tem que fazer isso metal por metal. Isso significa o quê? Que eu tenho que ter como é que eu vou dizer isso? Uma padronização. Eu quero medir naquela amostra chumbo. Então, eu vou fazer a digestão ácida, daí eu tiro uma alíquota da digestão ácida e coloco aqui. Ele vai nebulizar a minha amostra junto com gás argônio e vai formar íons. Daí, só que o meu fotomultiplicador, ele está ajustado, padronizado só para chumbo. Então, ele vai medir só o chumbo. Quanto tem daquele metal com tal massa e tal carga. Mas professor, eu tenho que medir 3 metais pesados. Então, daí eu tenho que mudar a padronização do meu equipamento para cádmio. Eu tenho que mudar a padronização do meu equipamento para alumínio. E eu tenho que fazer 3 análises diferentes, tá?
Então, normalmente, o que a gente faz? A gente faz bateria de análise. Eu tenho solo, faço uma digestão ácida só, não precisa fazer várias digestões ácidas, e vou tirando a alíquota. Agora eu vou medir chumbo. Então, eu meço todas as amostras para chumbo. Daí, eu mudo o meu equipamento para padronização de cádmio. Daí, eu vou pegar a alíquota daquela digestão ácida que eu fiz antes e vou medir cádmio em todas as amostras. Daí eu mudo minhas amostras para padronização de alumínio. Daí eu vou medir o alumínio em todas as amostras, tá? Então, eu tenho que, digamos assim, programar o meu equipamento para medir aquele metal pesado que tem aquela relação massa e carga. Aquela relação massa e carga, tá? Então, ele tem que ser padronizado. E cada metal pesado tem uma relação específica massa e carga. Então, ele detecta qualitativamente, é tal metal pesado, tá? Porque eu padronizei. E daí, ele vai medir o quanto tem daquele metal pesado, tá? É mais ou menos assim que funciona. Essa é a espectrometria de massa acoplado indutivamente. Por isso que é chamado espectrometria de massa, tá? Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então, a espectrometria de massa vai analisar a característica de cada metal. Quanto ele tem da relação entre massa e a sua carga. E daí tem a espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente. Então, na base, é muito parecido com o anterior. Então, eu tenho a amostra aqui, eu vou nebulizar a amostra junto com gás argônio, tá? Dele forma uma série de íons. Então, tem uma fonte de excitação de plasma de argônio a alta temperatura, 7 a 10 mil graus Kelvin, e daí ele vai nebulizar a amostra em plasma e vai formar átomos excitados. E esses átomos vão emitir radiação. Isso já expliquei lá na água, né? Então, assim, quando eu submeto ali, qualquer íon, ele vai liberar uma radiação. E eu posso medir essa radiação com equipamento específico para isso, tá? Normalmente, essa radiação é entre 125 e 950 nanômetros. Isso vai depender de qual metal pesado é. Qual metal pesado. Porque cada um tem uma radiação específica. Então, quando eu submeto, eu pego a minha amostra, nebulizo a amostra junto com o gás argônio, ele vai formar um monte de íons excitados, até aí igual ao método anterior, tá? Só que no método anterior, para detectar, eu tenho que ter uma massa, ele vai medir a massa em relação à carga que está ali. Daí eu tenho que padronizar para análise. Nesse daqui, eu também vou padronizar a análise, mas para ler radiação. Então, eu quero, por exemplo, medir chumbo. O chumbo libera radiação em um certo comprimento de onda. Eu não decorei tudo, tá, gente? Por favor. Assim como eu não peço para os meus alunos decorarem. Mas digamos que o chumbo emite radiação na faixa de 125 nanômetros. Eu vou colocar um equipamento para medir radiação na faixa de 125 nanômetros. E daí eu vou medir toda a radiação que tem. Quanto mais radiação, maior é a concentração de chumbo naquela amostra. Quanto menos radiação, menor é a concentração de chumbo naquela amostra. Tá? Então, as radiações emitidas têm intensidades respectivas medidas por detectores de radiação específicos. São os fotomultiplicadores
que a gente já viu na aula de água, né? E daí a concentração correspondente, correlacionada com curvas de calibração obtidas pela medição prévia de padrões de referência. O que é isso? Eu vou lá e peço para ele ler, por exemplo, eu sei que nessa amostra padrão tem 0 de chumbo, nessa amostra padrão tem 5 miligramas por quilograma de chumbo, nessa amostra... Então, eu pego um monte de amostras padrões, 0, 5, 10, 15 e assim por diante. Daí ele mede. E daí ele vai ver, digamos que chumbo seja 125 nanômetros, ele vai medir, olha, quando dá 0, dá assim, quando dá 5, dá assado, quando dá 10, dá assado, quando tem 15, dá assado. E daí ele vai colocar isso na biblioteca dele. E daí, se eu tenho, por exemplo, 1,25 ppm de chumbo, ele vai fazer uma interpolação entre 0 e 5. Se no 0 eu tiver tanto de radiação, no 5 eu vou ter, e no 5x, ele faz uma interpolação. Olha, eu tive um meio termo. Daí ele faz um cálculo, chegando à conclusão que aquilo equivale a 1,5 ppm de chumbo, por exemplo. Tá? E assim ele faz para qualquer metal pesado. Assim como no anterior, eu preciso, antes de fazer cada amostra, eu preciso padronizar. Eu não preciso fazer amostra por amostra, padronização por padronização. Eu preciso fazer uma vez antes de medir uma série de amostras para o mesmo metal pesado. Então, eu tenho 50 amostras para medir, para chumbo. Então, eu faço a padronização com chumbo, tá? Eu coloco amostras padrões e digo, olha, nessa amostra aqui tem 0, nessa amostra tem 5, nessa amostra tem 10, nessa amostra tem 15. Ele vai guardando o resultado na biblioteca dele, e quando eu coloco uma amostra com concentração não conhecida de chumbo, ele vai fazer uma interpolação. Olha, entre 0 e 5, 0 deu isso, 5 deu isso, na minha amostra desconhecida deu X. Ele interpola onde que seria aquilo e mede com precisão muito, 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 muito grande quanto realmente tem de chumbo naquela amostra. Tá? Então, o ICP-MS, massa acoplado, ele vai medir o que tem ali conforme massa sobrecarga, a taxa de massa sobrecarga, e no ICP-AES, emissão atômica, ele vai medir a radiação emitida entre 125 e 950 nanômetros, dependendo do metal pesado. Gente, dúvidas? Dúvidas? Alguma dúvida até o momento, pessoal? Nenhuma dúvida até o momento? O pessoal vai cair na prova, tá? Vamos ver. Eu só quero fazer uma observação, parênteses aqui, pessoal. É assim, eu já trabalho em laboratório há muito tempo, assim, provavelmente mais do que boa parte de vocês tem de idade. Isso não significa grande coisa, né? Só estou fazendo uma observação. Não significa que eu sou melhor ou pior do que alguém. Mas, assim, uma coisa que eu tenho notado ao longo do tempo pessoal vai para o laboratório e sabe fazer análise maravilhosamente bem. Mas quando você começa a perguntar o porquê que você está fazendo aquela análise, o pessoal não sabe responder. Simplesmente faz análise. Então, por exemplo, vocês vão fazer um tipo de análise clínica qualquer, obter um tipo de célula. Eu vou fazer análise de biópsia de câncer, tá? Por que você vai fazer aquela análise? Porque aquela análise tem aqueles passos, aquela marcha. E é isso que vocês têm que entender. Quando eu pego um tecido humano, por exemplo, e coloco um corante, mas esse corante dá para ver tal tipo de célula. Ótimo, maravilhoso.
Mas por que esse corante permite ver esse tipo de célula? Qual é a reação que ocorre que faz com que esse corante mostre este tipo de célula? A mesma coisa no nosso caso em análise ambiental. Por que eu vou usar tal tipo de equipamento para fazer análise de um metal, de um hidrocarboneto? Por que eu vou usar tal marcha para fazer análise desse metal, desse hidrocarboneto? E vocês estão na faculdade, vocês não estão num curso técnico. Vocês têm que saber o porquê que acontece aquilo. Mas, professor, por que eu tenho que saber o porquê que acontece aquilo naquela ocasião? Porque se há um erro, vocês sabem onde pode ser o erro. Vocês sabem onde podem detectar o erro. Eu quero que vocês compreendam isso, tá? Compreendam isso. Porque isso pode ser um problema sério na hora de fazer um laudo, por exemplo. Pode ser um laudo de análises clínicas, pode ser um laudo de análises ambientais. É um problema extremamente sério. Por que deu erro em tal coisa? Né? Esses métodos que a gente mostrou, por exemplo, a gente normalmente usa para solos mais minerais, que é o caso típico do Brasil. Aqui no Brasil, nós temos 98% de solos, são solos com alto conteúdo de minerais. Vocês viram que a fase sólida do solo pode ser, ela tem minerais e matéria orgânica. Agora, você vai para a Europa, por exemplo, tem uma fração de matéria orgânica muito maior do que tem nos solos brasileiros. É muito maior. Tá? Daí você tem que usar um outro método. Eu mostro esse método para vocês porque é o que a gente usa no Brasil, por causa das características dos solos brasileiros. Agora, coloque isso para análises clínicas também. Por que eu uso tal corante em tal tipo de tecido? Algumas vezes você quer ver um tipo de célula em diferentes tipos de tecido. Você tem que usar diferentes corantes. Por quê? Por causa da característica das células naquele tipo de tecido. Algumas vezes o corante, porque um tecido tem uma substância e outro tecido não, o corante funciona em um tecido, em outro tecido não. Vocês têm que ir um pouco mais adiante. E é isso que eu quero muito que vocês coloquem isso na cabeça. Vocês têm que ir um pouco mais adiante. Vocês não podem simplesmente saber os métodos. Ah, mas eu tenho que pego isso, faço aquilo. Pronto, não é só isso. Vocês têm que saber o porquê de cada método, tá? É extremamente interessante e importante isso. Semana que vem, por exemplo, eu vou ensinar na aula de laboratório, eu vou ensinar um método muito legalzinho para vocês. E eu quero explicar exatamente o que funciona, como funciona, por que a gente usa uma espécie de planta, de semente, no caso, a gente vai usar semana que vem semente de alface, e por que a gente não usa outras. E é isso que vocês têm que prestar atenção, tá? Algumas vezes, você usar um método com algo diferente, ele não funciona. Ah, mas no papel a gente acha que funciona, mas na prática não funciona. Por quê? Tem algum fator ali que faz com que aquele método não funcione, tá? E é extremamente importante isso em análise ambiental, tá? Extremamente importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu fui fazer análise de um resíduo de madeira. E a gente mandou para um laboratório, aliás, nem fui eu que mandei, foi a própria empresa que mandou para o laboratório. Eu cheguei na empresa com essa análise já pronta. É a própria empresa que mandou para o laboratório, e daí voltou a análise. O resíduo de madeira tinha conteúdos altíssimos de alumínio, altíssimos, nas alturas. Eu olhei para aquele laudo do laboratório de análises ambientais e falei, alguma coisa tem de errado nisso. Alguma coisa tem de errado nisso. O que aconteceu?
O método que a empresa, o laboratório usava, era um método que confundia outros metais com alumínio. Então, quando ele lia alumínio, ele, na verdade, não estava lendo alumínio, ele estava lendo outras coisas bem próximas a alumínio. Então, ele usava o método errado para fazer leitura de alumínio. Ah, mas o método era para ler alumínio? Era, mas naquelas condições em matéria orgânica, era resíduo de madeira, ele lia outras coisas também como alumínio. Então, eles estavam usando o método errado. Daí, o que aconteceu? Eu peguei o mesmo resíduo, eles ainda tinham um pouco de resíduo estocado, e mandei para outro laboratório que usava outro método. Pronto, quando voltou o laudo, voltou com leituras de alumínio bem mais baixas. E daí, aquelas leituras eram reais, tá? Então, algumas vezes a gente... vamos mandar para tal laboratório e pronto, acabou a história. Não é bem assim. Qual método aquele laboratório utiliza? Qual é o teu substrato de análise? Se é solo, é uma coisa, se é matéria orgânica, é outra. Né? Se é hidrocarboneto, solo misturado com hidrocarboneto, bem como foi o desastre da Repar, lá no começo dos anos 2000, 2002, então é outra coisa. E tudo isso tem que ficar de olho. Senão a análise que vocês vão ter é uma análise errada, super ou subestimada, tá? Eu quero que vocês pensem, comecem a pensar assim, não só para análise ambiental, né? Análise ambiental é uma das atribuições do biomédico, mas o biomédico tem que pensar da mesma forma em outros casos, principalmente análises clínicas, tá? Eu tenho que pensar por que eu uso esse método. Esse método dá certo com qualquer substrato que eu vou analisar, por exemplo, em análises clínicas com qualquer tipo de tecido, ou eu tenho que pensar em um método em função do tipo de tecido, tá? Então, tomem cuidado com isso. Eu não estou aqui, pessoal, daí eu não é discurso não, tá? Por favor. Eu não estou aqui só para vocês decorarem um negocinho. Eu estou aqui para alertar e ensinar vocês a pensar sobre um assunto específico, raciocinar sobre um assunto específico. Então, guardem isso que o professor Klaus falou agora para o resto da vida de vocês. Para o resto da vida de vocês. Não é só pegar e fazer um método que nem está no caderno, está no livro. Não é só isso. É pensar o porquê daquele método. Será que aquele método dá certo com o substrato que eu estou utilizando, com o substrato que eu estou testando? Tudo isso daí vocês têm que tomar cuidado. Então, uma célula cancerígena em um tipo de tecido, talvez a análise dela para outro tipo de tecido seja diferente, o mesmo tipo de célula cancerígena. Por exemplo, o mastócito. Em um tipo de tecido, você pode fazer um tipo de análise, em outro tipo de tecido, outro tipo de análise. É claro que o mastócito ele vai aparecer de uma forma XYZ, tá? Mas eu não sei, eu não sou especialista em oncologia, por favor, longe disso. Eu já tive cachorro com mastocitose, né? Com problemas nos mastócitos, câncer. Então, assim, você tem que pensar, você tem que raciocinar. Este é o mais importante, né? É claro que a gente tem que saber como funciona cada método, mas daí a gente tem que pegar aquele conhecimento e aplicar na prática. Funciona assim, funciona assado, funciona com esse substrato, funciona com outro substrato. E esse é o diferencial de um biomédico, de um técnico. O técnico, muitas vezes, sabe a parte de laboratório muito melhor. Muito melhor. Mas quando ocorrem questões como essa, o técnico não foi ensinado a isso. Não foi treinado a isso. Não foi ensinado a pensar dessa maneira. Então é isso que a gente tem que começar a mudar
no nosso dia a dia, no nosso modo de pensar. Tá certo, pessoal? Extremamente importante isto. Extremamente importante isso. Isso pode acontecer até com pH, tá? Dependendo de como que a gente pega o substrato, a homogeneização, a gente vai ter uma leitura de pH errado. E pH é algo bem simples. É algo muito, muito, muito simples. Tá? Perguntas até o momento? Dúvidas, pessoal? Nenhuma dúvida? Professor, ninguém vai discutir comigo? Mas para análise do solo existe esse ácido específico. Não tem como colocar outra coisa, então não tem muito como confundir, né? Deixa eu aumentar um pouco o microfone aqui que está baixo no meu computador. Você pode repetir, Ivone, por favor? Sim, no caso da análise do solo, a gente vai usar esse ácido que é extremamente forte. Não tem muita opção de como usar outro nutriente para análise, né? Não, a gente vai usar ácidos, tá? Por isso que o método abertura de amostra se chama de gestão ácida. O que a gente pode fazer é usar outros tipos de ácido. O ácido nítrico é um ácido padrão, ele serve para a grande maioria dos solos. Mas se eu tenho um solo extremamente argiloso, que daí tem uma quantidade gigantescamente grande de cargas na sua superfície, talvez eu tenha que usar um ácido ainda mais forte. A água régia, por exemplo, é uma mistura de ácidos ainda mais forte. Mas o ácido padrão é ácido nítrico, ele dá conta da grande maioria dos solos, tá? Para poluentes do solo, principalmente metais pesados. Eu já tive casos que o ácido nítrico não liberava todos os metais pesados que estavam ligados às partículas de solo, e a gente teve que refazer com água régia, tá? Já tive casos, não é muito comum, mas isso pode acontecer, tá? Aí, diante desse resultado, é que se faz a correção do solo, isso? Vai fazer a descontaminação do solo, exatamente. E a gente vai ter uma aula só para isso. Aliás, vai ser uma aula bem interessante, tá? Eu gosto. Mais perguntas, mais dúvidas, pessoal? É bom que você falou, Ivone. Se eu tenho uma análise errada, todo o resto vai ser errado. Ah, professor, mas eu faço análise de solo e pronto. Não, eu faço análise de solo, daí do solo, da contaminação do solo, e daí eu vou ver se o solo está contaminado. E se o solo estiver contaminado, eu vou daí fazer alguma coisa para descontaminar esse solo, né? Imaginem, vocês vão fazer uma análise de tecido contra células cancerígenas. Usam um método errado. Não tem célula cancerígena. E a pessoa tem câncer. De repente o cara morre. Culpa de quem fez a análise. Culpa de quem não pensou, não raciocinou em cima. Será que vai dar certo essa análise nesse tipo de tecido? Quando você tem algo que acontece muitas vezes, tudo bem, você vai quase no automático. Mas e quando tem algo diferente? Algo não normal? E é isso que difere um profissional formado a nível de ensino superior e a nível médio. Tá? De novo, eu não estou desfazendo de técnicos. Gente, eu sou agrônomo, tem técnico agrícola que é melhor do que eu em muitas coisas. Não é isso. Mas é que quando você está no ensino superior, você tem que ser treinado para pensar, para raciocinar, para sair de situações não normais. O técnico ele está acostumado com situações normais, corriqueiras, que acontecem todos os dias. E ele é muito bom nisso, mas muito bom mesmo, de verdade. Né? Quem que vai resolver situações não normais? O formado a nível de ensino superior. Tá? Essa é a grande diferença. Bom, vamos lá então para a nossa próxima aula.
Deixa eu pegar aqui. Então, terminamos poluição do solo 2, agora vamos para a poluição dos solos 3. Na poluição do solo 3, estamos na semana 17. Gente do céu. Então, a gente tem, fora essa semana, 2 aulas práticas. Se não me engano, a gente tem a semana científica, mais uma aula teórica e daí revisão para avaliação global 2 e entrega de relatório. O relatório da aula prática vai ser entregue só no dia 27 de junho. Quer dizer, vocês vão ter quase um mês para fazer esse relatório, tá? Tempo mais do que suficiente para fazer um ótimo relatório. Então, vamos para para a poluição do solo 3. O que a gente fez? Professor, tem uma área lá que eu achei que está contaminada, né? Então, a gente vai fazer uma análise para ver se a área está contaminada ou não. A gente vai lá, faz as amostras, leva para o laboratório e compara com a legislação. Isto é determinar se uma área está contaminada ou não. Então, quando a gente fala de áreas contaminadas, é uma área, local ou terreno onde que há, e daí eu quero que vocês peguem bem isso daqui, onde que há comprovadamente poluição ou contaminação, tá? Comprovadamente. Você nunca pode dizer assim, eu acho que aquela área está contaminada. Você até pode dizer, né? Mas legalmente não vai servir para nada. Vocês se lembram que na primeira aula nossa, na primeira não, na segunda semana, a primeira foi só a apresentação da disciplina. A gente falou que na nossa disciplina aqui, poluição e contaminação a gente vai colocar como a mesma coisa, como sinônimos, tá? Tem algumas diferenças técnicas entre poluição e contaminação, mas aqui a gente vai usar como sinônimos, né? Então, é a área local, o terreno onde que há comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Natural, a gente normalmente tira, tá? A gente normalmente tira, natural. Deixa eu pegar aqui vermelho. A gente normalmente tira. Vou pegar só a espessura maior aqui. Tá? Natural a gente tira. Por quê? Estando o ser humano ali, não vai acontecer aquilo. Mas, professor, como assim poluição natural? Quando explode um vulcão, né? O vulcão tem a lava líquida, né? Que vai se tornar depois, com o resfriamento, endurecimento, vai tornar rocha sólida. Mas também, aquela fumaça que sai dos vulcões, gente, tem muita coisa lá dentro, principalmente enxofre. Daí, quando a fumaça cai em cima do solo, aquele solo fica coberto por enxofre quase puro, tá? Então, daí tem poluição, tá? Mas a gente não considera isso. Por quê? Porque o ser humano, o ser humano não tem nada como fazer contra essas coisas. Isso faz parte da dinâmica do planeta, tá? Então, a gente vai considerar a área contaminada, a partir de agora, como aquela área onde que o ser humano fez alguma coisa. E daí eu coloquei ali depositado, acumulado, armazenado, enterrado ou infiltrado, né? Então, algumas vezes você só pode colocar em cima, algumas vezes tem gente que enterra, né? Algumas vezes o poluente está na forma líquida, por exemplo, lodo de esgoto, ou algum outro líquido qualquer que a pessoa coloque e infiltra no solo, né? Então, isso pode levar o poluente a se ligar com a fase sólida, ele pode ficar na fase gasosa, ele pode ir na fase líquida, na solução do solo, na água do solo, né? Então, a gente tem diferentes poluentes em diferentes formas, tá? E daí eu coloquei aqui, olha, planejada ou acidental. Mas professor, normalmente é acidental, né?
normalmente acidental. Então, aqui no Paraná, a gente já volta e meia vê isso, né? Então, por exemplo, você pega ali, aqui, estrada de ferro ou estrada para carro de Curitiba para Paranaguá. Daí os caras descem, por exemplo, o caminhão. Há uns anos atrás aconteceu um acidente trágico aqui nessa estrada, né, de Curitiba para Paranaguá. Um caminhão estava descendo, ele perdeu os freios, porque a descida em certos pontos é muito forte, né? E como o caminhão estava carregado, eu não me lembro o que ele estava carregado. Eu não vou me lembrar. Mas ele estava carregado, estava muito pesado, os freios não aguentaram. E daí o caminhão se desgovernou, né? E ele foi batendo em um monte de carro. E à medida que ia batendo nos carros, ele ia explodindo os carros, né? Ele ia explodindo os carros. Daí, só um momento, pessoal, só um momento. Oi, pessoal, desculpa incômodo, probleminha aqui para resolver. Desculpa, gente, desculpa mesmo. Não é comum, vocês já viram que em todas as aulas nunca teve interrupção, teve uma pequena interrupção aqui. Me desculpem. Então, o que aconteceu uns anos atrás? Um caminhão perdeu os freios e foi descendo. Como ele estava muito pesado, ele foi batendo em tudo que é carro. Eu me lembro que morreram umas 8 pessoas e tal, e o caminhão virou, também explodiu, etc. Foi uma situação bem trágica. Mas volta e meia descarrilha trem, por exemplo, quando ele está descendo, é o mesmo caso, ele perde os freios, daí o trem não consegue mais se manter nos trilhos, cai, etc. E daí, dependendo do que tiver ali, ele vai derrubando a sua carga no solo, vai penetrar pelo solo até a água subterrânea, ou vai cair no rio, que ali tem muitos rios, né, nessa região da Serra do Mar tem muitos riachos e etc. Então ele vai contaminando o solo. Isso é acidental, tá? Isso é bem típico acidental. Mas a gente também pode ter a contaminação planejada. A contaminação planejada é o que aconteceu uma vez, quando eu estava trabalhando numa empresa. Eu fazia outra coisa, né? Na empresa trabalhava com resíduos, e daí eles vieram falar comigo, olha, Klaus, o que a gente descobriu? A empresa já existia naquele mesmo lugar há uns 30 e poucos anos, né? Só que o pessoal lá do começo da empresa, que estava quando a empresa se estabeleceu, eles não anotavam as coisas, não registravam as coisas. Um belo dia, eles estavam fazendo um buraco para passar um encanamento, e quando a máquina estava tirando o solo, entrou numa certa profundidade, começou a sair um monte de resíduo. E eram resíduos químicos, né? Eles descobriram que alguém enterrou ali resíduo químico, naquela parte da empresa. E daí eles começaram a abrir mais, e era um depósito bem grande. Eles foram lá nos arquivos da empresa e não encontraram nada. Alguém simplesmente fez um buraco em uma parte do terreno da empresa e colocou um monte de porcaria e fechou com terra, tá? Achando que não ia acontecer nada. Então, isto é contaminar o solo de forma planejada. Então, quando eu faço um lixão, um aterro controlado, um aterro sanitário, eu estou contaminando o solo de maneira planejada. É claro que um aterro controlado, por exemplo, você faz o buraco, compacta o solo argiloso, você coloca uma geomembrana, faz um monte de coisa. A contaminação do solo é bem provável, porque o resíduo ele vai ficar preso ali. Então, tudo que sair do resíduo, ele vai ficar preso ali, tá? Agora, lixão, que era muito comum.
né? Que hoje é proibido. O lixão, o que é? É um buraco onde coloca resíduo. Pronto, acabou a história. Ainda tem muitos municípios no Brasil com lixão, apesar de ser proibido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2010, mas já era proibido antes também, né? Então, mas a lei que está em vigência agora proíbe o lixão desde 2010, 2 de agosto de 2010. E ainda tem município com resíduo. Então, quando você faz com lixão, quando você faz um lixão, você está poluindo o solo de propósito, de forma planejada. É claro que a maior parte das áreas contaminadas são contaminações acidentais. Então, agora eu vou voltar aqui. Tem outras maneiras que a gente também pode chamar uma área contaminada, né? Sítio contaminado, terrenos contaminados, solos poluídos. Aqui no Brasil, a terminologia mais comum, mais usada é área contaminada. E eu já mostrei essa figura para vocês aqui, né? Agora eu estou mostrando ela um pouquinho maior, inclusive. Efluentes urbanos, esgoto doméstico, deixa eu colocar aqui, esgoto doméstico, esgoto industrial, eles podem poluir o solo. E dependendo do tipo de esgoto, pode contaminar o solo com diferentes parâmetros, né? Esgoto doméstico vai contaminar o solo principalmente com micro-organismos patogênicos que causam doenças. Esgoto industrial, principalmente com metal pesado. Lixão, né? Quando começa a decompor aqueles resíduos que a gente coloca ali, sai de tudo, gente. Vocês não fazem ideia. Sai de tudo. Então, o chorume, quando você coloca lixão, se forma um chorume. Chorume é aquele líquido com cheiro horrível, um líquido escuro com cheiro horrível, né? Que sai da decomposição do lixo, do resíduo que está ali. Algo impressionante. Uma vez eu fui fazer um trabalho com contaminação de solo no lixão de Morretes. Morretes tinha um lixão, era lixão mesmo, inclusive bem perto de um rio, de um riozinho, né? Então a gente foi coletar metais pesados em volta do lixão para ver o que ocorria. E como era Morretes, um solo bem arenoso, era um fundo de vale, um solo bem arenoso, se tinha contaminação para tudo que é lado, né? E um monte de metal pesado. Então o churume formado no lixão começava a penetrar pelo solo próximo, ele desce pelo perfil do solo e vai para o lado e contaminava o rio, contaminava várias áreas ali perto. Eu já falei, pôs de gasolina, né? E daí tem um problema muito sério, que é a atmosfera do solo, né? Que o gás da gasolina, ele vai contaminar a atmosfera do solo. Depósito de produtos perigosos. Gente, é muito, muito, muito comum. O pessoal coloca na superfície do solo e deixa. E daí aqueles tonéis de aço vão começando a enferrujar e liberando líquido, liberando substâncias sólidas, né, que vão penetrando no solo. Isso é muito, muito comum. Nas décadas de 50 e 60 aqui no Brasil, não tinha legislação ambiental praticamente nenhuma. Se lembrem que a humanidade chegou à conclusão que poluir é crime só na Conferência de Estocolmo, em 72. Então, a partir daí, que 1972, que a gente começou a fazer uma série de leis. Então, por exemplo, lá em São Paulo, tinha uma indústria na década de 50 e 60 que ela produzia alguns resíduos muito tóxicos e deixava em tonéis esses barris de aço, né, na superfície, assim, a céu aberto. E esses barris foram se degradando ao longo do tempo, liberando as substâncias poluentes no solo. Depois disso, a COFAP comprou, aquela empresa que faz amortecedor para carro, né, comprou, e depois a COFAP daí fechou a fábrica e construíram um conjunto habitacional em cima. O que aconteceu? Começou, as pessoas morando no conjunto habitacional começaram a ser contaminadas
pelos resíduos da primeira fábrica que existiu ali até a década de 50 e 60. E daí eles tiveram que fazer um estudo histórico, já vou mostrar isso para vocês, um estudo histórico para descobrir de onde que veio aquilo, né? Estações de abastecimento de água, estações de tratamento de esgoto, né? Contaminação na agricultura, é muito, muito, muito comum solo contaminado por agrotóxico. Eu até a aula passada contei para vocês assim uma brincadeira que a gente fazia lá na fazenda experimental da Universidade Federal do Paraná. Eu tinha um professor que trabalhava com agrotóxico, né, testava sobre vários aspectos os diferentes agrotóxicos, sempre numa mesma área. Então, aquela área já estava tão cheia de resíduos agrotóxicos que a gente brincava que aquela área estava radioativa. Então, existem várias fontes diferentes. Isso pode ser de propósito, né, planejado, ou acidental. Mas tudo isso daí a gente vai considerar área contaminada. E o que pode gerar área contaminada? Primeiro, ocorrência ou probabilidade, possibilidade de explosão. Isto é muito, 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 muito sério, né? Pode pegar fogo? Pode. Solo pode pegar fogo? Pode explodir? Pode. Principalmente se eu tenho um poluente explosivo ou que pega fogo na forma de gás, tá? Os que vão na solução de solo, por exemplo, metais pesados, dificilmente vai acontecer isso. Mas é o caso típico de postos de gasolina. Só no estado de São Paulo, a CETESB já contou mais de 3.000 áreas contaminadas. A grande maioria dessas são postos de gasolina. Que eu já falei para vocês que o tanque subterrâneo vai se degradando e vai liberando gasolina, óleo diesel, álcool e assim por diante, né? No solo. E daí o grande problema não é nem a parte líquida, ela é problemática, provoca efeitos toxicológicos muito fortes em todos os organismos que ali vivem, sim. Vai contaminar a água subterrânea, sim. Mas tem. Então, é muito, muito comum, infelizmente, acontecer isso. Pode ter danos sérios à saúde de pessoas e à saúde dos diferentes organismos que ali vivem, né? Então, podem provocar doenças por contato, né? Por substâncias químicas, por exemplo, contato dermal. Criança, pessoal, contato dermal e ingestão. Olha só. Eu adoro trabalhar no meu jardim. Eu já acho que devo ter comentado com vocês, né? Final de semana, então, meu filho fez uma festinha aqui, eu já arrumei o jardim, fiquei trabalhando para deixar tudo bem bonitinho. Eu adoro mexer com solo, com terra, né? Todo final de semana eu estou tirando matinho da grama, do gramado aqui em casa, né, para deixar só grama, para deixar bonitinho e tal. Mas quando eu faço isso, eu entro em contato com o solo, eu entro em contato com a terra. E dependendo do poluente, eu posso ter contaminação por contato dermal. Mas tem um problema ainda maior, né? Ingestão do solo. Quem é pai, quem é mãe sabe disso, que até uma certa idade, 2, 3 anos de idade, a criança tem muita fase oral, né? Eu não sou pedagogo, por favor, eu só sou pai, então, assim, eu não posso me aprofundar muito nesse tema, mas a criança, até uma certa fase da vida dela, ela tem muito problema, muitos casos onde que ela pega as coisas e coloca na boca. Ela não consegue sentir, ela não consegue, olhando, diferenciar. O que ela faz? Coloca na boca. Ah, isso é bom. Ah, ótimo. Isso é ruim. Ah, joga fora. Né? Então, tem muito disso. E se você deixa a criança brincar lá no jardim e tal, muito legal, é muito bom. Até para ir adquirindo imunidade e tudo, né? A gente sabe que não pode deixar as crianças também numa redoma de vidro, senão o sistema imunológico não se desenvolve. Mas, dependendo de onde você está, a criança pode pegar solo contaminado e colocar na boca. Ah, professor, é aqui na minha casa. Ótimo. Então,
a probabilidade do solo estar contaminado na tua casa é muito baixa, né? Ainda mais se você sabe o histórico ao longo do tempo e tal, como foi usado aquele solo, né? Mas outro problema muito sério são os poços, né? Então você tem aqui, por exemplo, solo, daí você tem um poço de água, né? Aqui no fundo tem água. Você tem o poço aqui, o balde, vai lá e coleta a água, tá? O que acontece? Um poluente entra pela superfície do solo, vai pelo perfil do solo até onde que tem água. Por que aparece a água aqui? Porque a água está neste nível. Então, esta água aqui pode estar levando poluente para o poço, tá? Por isso que antigamente se dizia assim, lá na fazenda, no sítio, quando você faz aquele buraquinho lá do banheiro, né? Aquela casinha de madeira, hoje em dia é muito raro isso, mas não faça perto do poço onde que se tira água para beber, para cozinhar, para tomar banho, e etc. Tá? Então, a contaminação do solo pode levar à contaminação da água também. Então, uma área contaminada, você não pode ter poços por perto, porque aquela água tem uma grande probabilidade de estar contaminada. E, finalmente, a limitação do uso do solo, né? Se você tem uma área contaminada, você não pode usar. Simples assim, né? Tem algumas coisas que você até pode usar. Por exemplo, fazer um estacionamento em cima. Mas tem que fechar bem aquela área. Você não pode deixar pontos expostos. Mas daí, se fechar bem, você pode ter acumulação de gás embaixo, explodir. É problema. Então, normalmente, áreas contaminadas a gente não utiliza. Principalmente nos Estados Unidos, agora estão dando uma utilização para áreas de aterros sanitários. Então, o aterro sanitário foi fechado, ele fica 20 a 30 anos fechado, com uma cerca em volta, ninguém pode entrar. O que é fechar um aterro sanitário? Depois que você já não leva mais lixo ali, você coloca uma camada de terra em cima e planta alguma coisa. Uma grama, gramíneas em geral, né? Você não pode plantar árvores, né? Por uma série de questões. Planta, fecha o aterro. Depois de 20 ou 30 anos do aterro já fechado, o gás que está ali embaixo, ele já quase que desapareceu. Ainda está saindo gás, mas em quantidades, concentrações muito baixas. Então, daí você pode começar a pensar o que fazer, né? Vai depender de uma série de coisas também. Porque ainda está saindo um pouquinho de gás, ainda está saindo um pouquinho de churume, você tem que coletar esse gás ainda que está saindo, tem que coletar esse pouco de churume que ainda está saindo, mas depois de 20 ou 30 anos do aterro fechado, literalmente fechado, você pode começar a utilizar para algumas coisas. Eu fui uma vez num parque em Berlim, estava com um amigo meu, e ele falou, Klaus, aqui era um aterro, né? Mas depois de 30 anos fechado, eles liberaram para usar, né? Mas ainda estavam coletando gás, ainda estavam coletando chorume. Nos Estados Unidos, eles têm um costume de fazer campos de golfe, tá? Claro que vai depender da região, vai depender de uma série de coisas, mas tem alguns antigos aterros que eles fizeram parte de um campo de golfe. Por que isso? Porque no campo de golfe fica todo mundo aberto, fica tudo aberto, você não precisa plantar árvores, pode fazer só na grama, e vão poucas pessoas de cada vez. Não é acúmulo muito grande de pessoas, tá? Mas uma área contaminada, normalmente, ela tem limitação no seu uso. Vou dar um outro exemplo que eu ainda vou falar de novo, vou usar esse mesmo exemplo várias vezes. Olimpíada de 2012 em Londres, foi feito numa área contaminada. Eles tiveram que descontaminar.
Então, eles não podiam colocar lá a Vila Olímpica, colocar o Estádio Olímpico, colocar várias instalações esportivas, parques, para as pessoas aproveitarem em cima da área contaminada. Era uma área grande que eles tinham à disposição, era a única área que eles tinham à disposição para fazer a Vila Olímpica, o Estádio Olímpico, mas ela estava contaminada. Ela não podia ser usada daquela forma. Então, eles tiveram que descontaminar aquela área. Então, áreas contaminadas normalmente dão uma limitação muito grande no seu uso. Eu tenho que primeiro descontaminar para depois utilizar. Tá? E dependendo do tipo de área, eu não posso utilizar para nada. Dependendo do tipo de contaminação, eu posso fazer, por exemplo, um estacionamento em cima, alguma coisa assim. Mas dependendo do tipo, não posso usar para absolutamente nada. Pessoal, perguntas até agora, dúvidas? Perguntas, dúvidas? Professor, essa descontaminação que é feita do solo, eles retiram os materiais pesados, no caso. E o resto que fica, ele vai para o ar. Isso? Vai depender do contaminante. Aí vai contaminar o nosso ar, isso? Dependendo do contaminante, ele pode poluir o ar. Dependendo do contaminante. Se eu tenho um contaminante, um poluente, que está na forma de gás, ele vai entrar no solo e também pode sair do solo e contaminar o ar. Tá? Vai depender do contaminante. Tem alguns contaminantes que entram no solo, mas nunca saem para o ar. Podem ir para a água subterrânea. Metal pesado, por exemplo, dificilmente vai para o ar. Tá? Agora, ele facilmente entra no solo e vai até a água subterrânea e contamina a água subterrânea. É bom lembrar, pessoal, que a água subterrânea ela é ligada com corpos de água superficiais. Então, por exemplo, o Rio Barigui, que passa ali do lado da Uniandrada, ele o abastecimento de água dele vem de água subterrânea. Tá? Vem de água subterrânea. Então, se você tem a água subterrânea contaminada, você vai ter o rio contaminado. Não é só simplesmente jogar. Eu vou contaminar o rio jogando algum poluente ali. Claro que eu vou contaminar o rio, mas o rio pode ser que não seja contaminado por nada. Ninguém jogue nada no rio, mas ele é contaminado pela água subterrânea que vem contaminada. Então, mas pro ar vai depender do poluente. Tem alguns poluentes que podem, do solo, contaminar o ar. Tá? Não é comum, mas tem. Principalmente vapor de combustíveis, tá? Principalmente gasolina. Mais perguntas? Mais dúvidas? Então, gente, nós vamos parar por aqui, porque o próximo assunto eu preciso mais tempo, não quero quebrar ele no meio, tá? Se lembrem que semana que vem, aula prática, tá? Aula prática. Então, com as mesmas recomendações, sapato fechado, calça comprida, levar luva, levar guarda-pó, tá? E levem uma substância a ser testada. Equipes entre 4 e 5 pessoas, de preferência as mesmas equipes do primeiro bimestre, tá? O que mais? E levar uma substância. Uma substância líquida que seja solúvel em água, porque a gente vai diluir ela algumas vezes para fazer diferentes tratamentos, e vamos testar o que ela provoca nas sementes de alface. O nosso modelo vivo vai ser semente de alface. Daí eu vou explicar tintim por tintim como as coisas funcionam, vocês vão ver como que é interessante isso. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu ainda não sei qual laboratório, mas vai ser lá no 5º andar. Leva a semente ou o professor vai levar? Não, eu vou levar semente. Vocês só precisam levar guarda-pó, luva e a substância a ser testada. Tá bom? É isso aí, então, pessoal. Agradeço a presença de todos. E até semana que vem eu vou ver vocês pessoalmente. Aê! Até! Tchau, tchau, gente. Eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Até a semana que vem.